Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui agora para mais essa live onde nós vamos falar sobre o chá da folha de pitanga e mais especificamente sobre os efeitos do chá da folha de pitanga na circulação sanguínea. Então, será que o chá de pitanga é capaz de limpar a nossa circulação e eliminar os coágulos sanguíneos? Como preparar o chá, quais quantidades consumir e quais são os reais efeitos do chá de pitanga contra veias e artérias entupidas e também contra a má circulação. Então, pessoal, nós aqui vamos ver mais uma possibilidade, mais uma alternativa de melhorar a sua circulação de forma natural e com pouquíssimos efeitos colaterais e pouquíssimas contraindicações. Então, para a gente começar já com o pé direito aqui na nossa live, neste sábado, 9h16 da manhã, escreva aí no chat, escreva aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, Brasil. Aqui, ó, Brasil. E você? Onde você está agora? Está no Nordeste, no Sul, em São Paulo, na região Norte? Está em Brasília? Ou será que você está em algum outro país da América Latina, como o México, como a Argentina, como o Uruguai, ou até mesmo na África, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal? Onde você está? Escreva no chat, escreva nos comentários e também me conta se você tem algum problema de má circulação, porque eu quero te conhecer melhor. E vamos aqui para falar sobre o chá de pitanga, que é uma bebida derivada das folhas da pitangueira, que tem o nome científico de Eugênia uniflora. E a pitangueira, é uma joia da medicina popular e é uma árvore nativa aqui do Brasil, sendo símbolo da nossa flora e típica, bastante típica, da Mata Atlântica. E o chá da pitanga, ele tem um sabor muito gostoso, muito agradável e também tem diversas propriedades nutricionais e também medicinais. A título de curiosidade aqui, a pitanga se chama pitanga porque esse nome advém do tupi-guarani pirangue, que significa vermelho. E nós temos diversas variedades de pitanga, até mesmo variedade cujos frutos são pretos. E ela é muito utilizada, foi muito utilizada pelos povos nativos brasileiros como alimento e também como remédio. Mas quais são as propriedades medicinais do chá de pitanga? Em primeiro lugar, ele é rico em flavonoides como a quercetina e também o caempferol, que são substâncias antioxidantes, ou seja, essas substâncias elas combatem o estresse oxidativo, elas protegem o seu organismo, as suas células, do dano causado pelos radicais livres. E o que isso significa? Que, por exemplo, esse efeito antioxidante, esse combate aos radicais livres pode reduzir o risco de infarto, de derrame, de câncer, de aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura e colesterol nas suas artérias, que obstrui a sua circulação, e também pode reduzir o risco de Alzheimer. Então, pessoal, quase todas as doenças que nós temos, elas têm uma pitada de inflamação e uma pitada de estresse oxidativo. Se a gente combate esses dois fatores, nós estamos também automaticamente combatendo a doença que é causada por esses fatores. Além dos flavonoides da quercetina, que também tem uma ação vasodilatadora, que também tem uma ação antimicrobiana, o chá de pitanga é rico em compostos fenólicos, como o ácido gálico e o ácido elágico, que também têm propriedades antioxidantes e contribuem para a prevenção do envelhecimento precoce e também possuem ação anti-inflamatória. Além dessas substâncias, o chá de pitanga também tem o geraniol, que além de ser responsável pelo aroma agradável, tem ação antimicrobiana, ansiolítica, então pode ser uma boa alternativa para quem tem problemas de ansiedade e é capaz de melhorar o humor. E por último, a pitanga, por conta da cor vermelha, também é rica em antocianinas, substâncias presentes nas frutas vermelhas como o morango, como a cereja, como a amora, que são excelentes antioxidantes,
que também possuem ação anti-inflamatória e contribuem muito para a nossa saúde digestiva, sendo capazes de combater a disbiose e também ajudam muito a nossa saúde ocular. Mas beleza, eu falei dos efeitos gerais da pitanga, do chá da pitanga. Quais são então os efeitos do chá da folha de pitanga na circulação? Então, se você quiser saber, eu peço que você curta esse vídeo, que você deixe esse like. Nós temos muitas pessoas assistindo aqui agora e poucas pessoas dando like. E eu peço para você curtir esse vídeo, não é para eu ter mais visualização, não é para eu ter mais inscrito, não é para eu ganhar mais dinheiro, não. Isso é uma consequência, sim. Mas o motivo principal pelo qual eu peço que você curta esse vídeo é porque quando você curte, esse vídeo acaba sendo mais distribuído para outras pessoas. Então, a sua curtida tem o potencial e a capacidade de salvar uma vida. Então, olha, se você quer salvar uma vida hoje, se você quer ajudar uma pessoa a se prevenir do infarto, do derrame, do câncer, se você deseja o bem do próximo, curta esse vídeo, que essa sua ação vai ter essa capacidade e vai mandar essa energia positiva para o algoritmo do YouTube e também para o universo, e nós vamos fazer essa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas, que elas vão poder adotar essa estratégia para melhorar a circulação. Então, o primeiro ponto positivo em relação à circulação do chá da folha de pitanga é justamente a ação diurética. Então, tendo uma ação diurética, uma ação que é inclusive semelhante à ação de alguns medicamentos utilizados para o controle da pressão arterial, o chá de pitanga ele pode reduzir o inchaço e também ajudar a reduzir a quantidade de açúcar no seu sangue. Ou seja, o chá de pitanga ele pode combater dois dos principais fatores de risco para a má circulação, que são pressão alta e diabetes. Então, pessoas que são diabéticas, pré-diabéticas ou pessoas que são hipertensas, que têm pressão alta, essas pessoas têm maior risco de apresentarem problemas de circulação. E mais do que a ação diurética, o chá de pitanga também tem propriedades vasodilatadoras, principalmente por conta da quercetina e também das antocianinas. Então, pessoal, o que eu posso te dizer é que sim, o chá de pitanga ele tem um potencial de te ajudar a combater a má circulação. E como que a gente vai preparar esse chá? Muito simples, como todos os outros chás. Você pode usar a folha fresca ou pode usar a folha seca. Felizmente, a árvore da pitanga é algo muito comum. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente está andando na rua e a gente esbarra, em alguns locais, obviamente, não em todos, mas a gente esbarra com frequência com uma pitangueira. Então, aqui onde eu moro, no condomínio, tem uma pitangueira, por exemplo. Então, você pode usar a folha seca ou a folha fresca. A folha fresca costuma resultar no chá mais saboroso. Quais são as quantidades? Para cada xícara de chá, você vai usar de 1 a 2 colheres de sopa de folhas. Se você for usar a folha seca, pode ser uma quantidade menor, porque elas acabam sendo mais concentradas. E aí você vai deixar a água esquentar até quase ferver, então ali com 90, 95 graus, porque quando a água ferve, isso pode fazer com que taninos sejam liberados pelas folhas e isso vai tornar o chá mais amargo, vai acabar prejudicando o sabor, o paladar do chá. E aí você vai deixar em infusão por 5 a 10 minutos. Quanto mais tempo as folhas ficarem em infusão, maior será, mais intenso será o sabor e mais a água vai extrair os fitoquímicos das folhas. Depois da infusão, você pode coar para tirar as folhas e os outros detritos e aí pode consumir dessa forma, sem adicionar nada. O importante é que você não adicione açúcar. Se o sabor não estiver satisfatório o suficiente para você tomar, você pode colocar um pouco de suco de limão, também sem açúcar. Você pode colocar algumas gotas de própolis ou até mesmo um pouquinho de mel. Principalmente se você for diabético, tem que tomar cuidado com o mel, tá? Então, essas estratégias aqui, adicionando o limão, o própolis, o mel, a canela, isso aí vai acabar tornando o sabor mais agradável. Em relação à quantidade, eu acredito aí que 2 a 3 xícaras por dia é uma quantidade bastante razoável para a gente já começar a aproveitar os efeitos benéficos do chá da folha de pitanga. Avisos importantes, mas antes, inscreva-se em nosso canal.
90% dos nossos espectadores não são inscritos no canal. Por mais que eu esteja extremamente grato por estarmos alcançando 500 mil inscritos, eu sei que 500 mil inscritos são apenas a ponta do iceberg. Então, por baixo desses 500 mil inscritos, que eu agradeço muito por estarem aqui com a gente, tem 4 milhões e 500 mil pessoas. 4 milhões e 500 mil pessoas que assistem os nossos vídeos de forma recorrente, várias vezes, por semana, por dia, e ainda não são inscritos. Então, se você está nesse grupo de 4 milhões e meio de pessoas que nos assistem com frequência e ainda não se inscreveu, eu peço, por favor, que você aperte esse botão aqui embaixo, o botão preto, escrito inscrever-se, e venha fazer parte da família do canal Doutor João, ok? E também não se esqueça de ativar o sino das notificações para que o YouTube sempre te avise de quando tivermos um conteúdo novo aqui. Vamos para os nossos avisos. Não exagere. Então o que eu falei? 2 a 3 xícaras de chá por dia. Não tome mais do que isso. Se você for tomar muito próximo da hora de dormir, como o chá tem ação diurética, ele pode fazer com que você precise levantar várias vezes à noite para urinar. Isso não é interessante. Então vamos evitar o consumo desse chá muito tarde. Então vamos botar ali o limite de até às 18 horas para poder tomar o chá, para não prejudicar a sua noite de sono, forçando você a levantar toda hora para fazer xixi. Cada organismo reage de uma forma. Então eu posso reagir bem, mas você, ou a sua vizinha, ou o seu familiar podem reagir mal. Então nós não temos como saber isso antes da pessoa utilizar o produto, ok? Em altas quantidades, pode causar gases, pode causar constipação. E se você toma anticoagulantes, principalmente os anticoagulantes cumarínicos, como o Marevan, a varfarina, você tem que tomar cuidado com as quantidades, porque pode haver alguma interação entre as substâncias. Da mesma forma, se você toma medicamento para controle do diabetes, tem que tomar cuidado, porque o que eu falei? Ele tem ação de antidiabético, né? Ele tem uma ação hipoglicemiante. O chá da folha de pitanga pode reduzir os níveis de açúcar no seu sangue. E se você consumir um medicamento que também reduz os níveis de açúcar no sangue, isso pode acabar gerando uma redução muito exagerada, exacerbada, muito intensa da sua glicemia, dos níveis de açúcar no seu sangue, e isso não é interessante. A mesma coisa se aplica à pressão arterial. O que eu falei? O chá diurético, esse chá, por ser diurético, ele pode reduzir também a pressão arterial. Então, se você toma um medicamento para pressão arterial e toma o chá, isso pode acabar fazendo com que a sua pressão arterial caia muito, o que também não é interessante. Gestantes, mulheres amamentando, também devem conversar com o médico antes de usar. E o aviso mais importante de todos é que você não pode acreditar e se iludir pensando que o chá da folha de pitanga vai resolver o seu problema de uma vez por todas, sem que você precise fazer mais nada. Então não vá pensando que basta você tomar 2 xícaras de chá de pitanga por dia para que todos os seus problemas de circulação se resolvam, porque eles não vão se resolver. Então, o que vai realmente ajudar a melhorar a sua circulação são as mudanças do seu estilo de vida, porque os seus problemas de circulação, eles foram causados provavelmente por problemas ruins, por hábitos ruins que você teve. Quais são as principais causas de má circulação? Hipertensão, que está relacionado aos seus hábitos, diabetes, relacionado aos seus hábitos, colesterol alto, relacionado aos seus hábitos, obesidade, nem se fala, fumo, tabagismo, nem se fala, consumo de bebida alcoólica, estresse, tudo isso contribui de forma negativa para a sua circulação. E se você pode tomar 1 milhão de litros de chá de pitanga por dia, mas se você não se alimentar bem, não fizer atividade física, não parar de fumar, você não vai ter uma melhora significativa na sua circulação. Então esse é o aviso que a gente dá aqui toda vez que nós falamos sobre um produto, algum remédio natural que possa ajudar em algum problema de saúde que você venha tendo. O recado é, o estilo de vida é fundamental para que você consiga melhorar a sua circulação, ok? Se você quiser um manual, um guia completo, um passo a passo de como adotar, de como colocar em prática o melhor estilo de vida do mundo, eu recomendo que você
clique agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade, um livro de minha autoria onde eu vou te mostrar os 100 melhores hábitos para passar dos 100 anos. E esses hábitos vão te ajudar a controlar a pressão, o diabetes, o colesterol, a ansiedade, a melhorar o seu sono. Vou te ensinar formas de como parar de fumar, de como parar de beber, de como controlar melhor o seu estresse e a sua ansiedade. Tudo isso por apenas R$ 25,90 na versão digital do livro. Então, além de controlar tudo isso que eu falei, indiretamente e até mesmo diretamente, nós vamos também melhorar a sua circulação. Porque, da mesma forma que o estilo de vida é a causa da sua má circulação, o estilo de vida também é o tratamento da sua má circulação. Combinado? Clica aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e adquira o seu livro por apenas R$ 25,90. Ok, pessoal? Esse livro, caso você não goste, não se preocupe. Não tem risco nenhum para você, porque se você não gostar, se você ler o livro e não gostar, eu vou devolver o seu dinheiro. Então tem uma garantia incondicional de satisfação, ok? Eu tenho tanta convicção, tanta confiança na qualidade do conteúdo presente no livro, que eu sei que você vai ler, vai gostar, vai colocar em prática e a sua vida vai se transformar para melhor. E aí você não vai pedir o reembolso. É por isso que eu faço isso. Até hoje ninguém pediu um reembolso, quase 3 anos depois do livro ter sido lançado, ok? Mais uma vez, clica aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade. Pessoal, mais uma coisinha que eu quero pedir para você, muito importante, que é de extrema relevância aqui para todos do canal, para toda a nossa equipe, que não é pequena. Pessoal, dê uma nota para esse vídeo de 0 a 10. O que você achou desse vídeo? Você gostou? Você não gostou? Dê uma nota de 0 a 10. A sua opinião, o seu feedback, a sua avaliação são muito importantes para que a gente continue se aprimorando, se aperfeiçoando, porque no final das contas, o nosso principal objetivo é levar informação de qualidade para você e de uma forma que você goste, de uma forma que você consiga aprender e principalmente que você sinta vontade, desejo, motivação ou nem que seja a obrigação de executar, de colocar em prática as nossas orientações. Porque não adianta nada você ficar horas aqui me assistindo outros médicos, assistindo outros vídeos, se você não coloca em prática as orientações que são dadas. Então, o mais importante é você, além de assistir, é você fazer. Fazer é o que realmente vai mudar o seu contexto, o seu desfecho, o seu resultado. Combinado? Vamos para o nosso querido e amado chat nesta manhã de sábado, dia 3 de fevereiro. Pessoal, o tempo voa. Já estamos em fevereiro. Pois é, já estamos em fevereiro. Daqui a pouquinho a gente já está em 2025, daqui a pouquinho a gente já está em 2030. E é isso, temos que aproveitar a vida, porque ela passa muito rápido. Estamos apenas de passagem nesse passeio, né, nessas férias aqui que estamos tirando no planeta Terra. É isso, pessoal. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. Vamos ver quem está com a gente aqui. Um abraço. Vamos ver quem vai. Vai mandando pergunta, quem quiser pergunta, tá bom? Quem tiver alguma dúvida sobre o que foi conversado aqui, vai colocando aí no chat que eu vou responder tudo, beleza? Vamos ver. Temos 120 pessoas no momento, maravilha, um público bom para um sábado de manhã. Um abraço para Maria José, de Aracaju, Sergipe, a terra do caranguejo. Um abraço também para Maria Olinda, de Santos, para Ângela Barros, de Salvador, na Bahia, para a Regina Malaquias, para Elizabeth Novaes, sempre com a gente, diretamente de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para Benê Santos, de Senhor do Bonfim, na Bahia. Um abraço também para Maria do Carmo Manzoli, de Vargem Alta, no Espírito Santo. Para a Irani Justen, que é carioca, mas que está morando no sul de Santa Catarina. Um abraço para Vilma Teixeira, de Natal. Para Silvana Nascimento. Para Catarina Vieira, lá do Rocha, lá de São Gonçalo. Toda a minha família, por parte de mãe, é de São Gonçalo. Então, alô para todo mundo aí de São Gonça. Um abraço também para a Gorete Leão, de Recife. Um abraço para Alderiza Jardim,
para a Maria Helena Cunha do Pará, para a minha querida Eunice Maria de Campo Formoso na Bahia, sempre com a gente aqui também. Um abraço para Carmita Alves de Araguaína no Tocantins, para a Ismael, lá de Rolim de Moura, Rondônia. Grande abraço para o meu amigo Ismael, todo dia com a gente aqui também, hein? Um grande beijo para Nena Lima do Recife, para a Denise Nazaré de Caraguatatuba, para a Carminha Moraes. Bom dia, doutor. Cite, por favor, um chá para baixar a glicemia. Falo do Rio de Janeiro. Carminha, o chá da folha de pitanga pode ajudar a baixar a glicemia. Um chá muito famoso por isso é o chá da pata de vaca, de uma folha, tá? O chá de cravo também pode ajudar a baixar a glicemia. O chá de gengibre também pode. Então, esses aí são bons aliados para controlar altos níveis de açúcar no sangue, ok? Um abraço para Alaíta Felipe, para Ivones Bueno, para a Catarina Rosa, que tem um pé de pitanga na casa dela, maravilha. Um abraço para Silvana Nascimento, de Japeri, no Rio de Janeiro, para a Ivone Lira, do ABC Paulista, e para o Joaquim Silva Lopes, diretamente de Covilhã, em Portugal, assim como para o meu amigo ou minha amiga, 1954 JGP, diretamente de Luanda, em Angola. Um abraço para Francisca Pontes Batista, de Parnamirim, no Tocantins. Para a Vanderleia, de Ouro Preto, Minas Gerais, todo dia com a gente aqui também. Um abraço para José Milton Santana, de Buíque, Pernambuco. E para Vera Belomati. Abraço também para Beatriz Gellen, de Curitiba, no Paraná. Para o Jorge Maia. Para a Eliane Pereira, de Peruíbe. Para a Ilza Gomes. E também para a Marli Alves. Um abraço para Marta Pereira Souza, de Lagoa, na Paraíba. Para o Rogério Santana, de São José dos Campos. Para a Lúcia Helena. Para a Sandra Moraes. Para a Selma Rodrigues, que também tem uma pitangueira. Um abraço para o Gesso Líder de Aracaju, pessoal de Aracaju em peso na nossa live. A Eunice falando, seu olho é mais verde do que as folhas de pitanga. Maravilha, Eunice. Obrigado aí, um abraço para Eunice Fátima. Um abraço também para o Danilo Silva, diretamente do Canadá. Então, ó, terceiro continente aqui já, hein, pessoal? Quarto, na verdade, né? Se a gente considerar que a América do Sul é um continente, a América do Norte é outro continente, então a gente tem a América do Norte, a América do Sul, nós temos Europa, Portugal e também África com Angola. Maravilha, espero que apareça alguém da Ásia aí pra gente fechar essa missão aí, né, do mundo inteiro assistindo a gente na live. Um abraço para Socorro Lima, eu fiz cateterismo do coração, posso tomar Socorro? Depende, quais são os medicamentos que a senhora toma? Se a senhora toma algum anticoagulante cumarínico ou algum anticoagulante, tem que tomar cuidado. Acho que vale a pena conversar com o seu médico antes de iniciar o consumo frequente do chá da folha de pitanga, ok? Um abraço para a Selma Santana, de Simões Filho, na Bahia, para o Josimar, para Joquebeldes Moreira, de Salvador, para Raimunda de Jesus, para a Gorete Leão, que eu já mandei, mas que está falando aqui que já compartilhou muito. Então, se você ainda não compartilhou, esse é o momento. Compartilhe esta live. Vamos fazer esta mensagem viralizar. Então, compartilhar saúde é o ato de amor. Compartilhe saúde. Não compartilhe fofoca. Não fale mal do famoso que ganhou dinheiro ou que se separou, que perdeu o filho, que teve que se divorciar. Não fala mal do vizinho, da prima que você acha que cuida mal do filho. Ai, nossa, o filho da fulana. Fulano não dá nem comida pra ele. Ai, eu não consigo nem lidar com essa situação, porque essa criança não come. A criança não é tua, a criança é filha do outro. Por que você está preocupada? Não te diz respeito. Então, em vez de você ficar perdendo seu tempo, sua energia, sua disposição com isso, não! Concentre-se naquilo que depende de você, naquilo que precisa de você e também concentre-se em passar boas energias, porque isso aí vai ser bom para você no fim das contas. Um abraço para Maria Amália, de Figueiredo da Luz, que esse chá também é ótimo para cortar o desarranjo intestinal, a diarreia. Verdade, Maria Amália. Uma das possibilidades é que o consumo excessivo prenda o intestino. Então, em tese, pelo visto, ele também pode ajudar a combater o desarranjo intestinal, sem falar também que
Sendo um chá, é um líquido. Quem está com diarreia precisa se hidratar. Então vai acabar também se reidratando com esse produto. Um abraço para Eunice perguntando: doutor João, fiz um ultrassom dos tornozelos e deu derrame articular. De que é causado? Tem a ver com a circulação? Eunice, derrame articular não tem a ver com circulação. É algum problema da sua articulação, ok? Algum defeito da sua articulação, alguma torção, alguma sobrecarga, não tem relação direta com a má circulação, ok? Um abraço para Maria José da Silva, para a Nilda Souza, para Maria Célia Souza Carvalho, para minha madrinha, minha querida Márcia Aleixo. Beijo, madrinha! Saudades, hein? Um abraço para Balduino Xerém, de Porto Alegre, tchê. Grande abraço aí pro meu querido Balduino, que já tá com mais de 80, mas tá com tudo, hein? Balduino não perde academia, alimenta bem, faz atividade física, então vai viver aí mais uns 80 anos, pelo menos. Um abraço para Marli Alves, para... Calma aí, para a Estacídia Costa, de Três Corações, para a Meire da Silva Souza Lima, para Marta Pereira Souza, para Lourdes Farias, de Rondonópolis, Mato Grosso, para Cássia Parente, para Jocilene Santos Vieira. Obrigado pelo carinho, Jocilene. Um abraço para Ângela Barros, para Orádia Oliveira, para a Catiane de Aracaju, para Regina Silva, para Rita Maria da Costa, para Noélia Marques, para Maria José Silva, de Natal, Rio Grande do Norte, para o Walter Sitnikas, do Japão. Aí, pessoal, acho que é do Japão, né? O Walter é do Japão. Então, mais um continente aqui na nossa live hoje. Um abraço para a Marta dos Santos, para o José Morello, de Campinas, para o Reginaldo Machado, de Abreu e Lima, em Pernambuco, para a Ângela Barros, de Salvador, na Bahia, para minha querida Maria Trevisan, de Guarulhos, também para a Luciane Santos Silva, de Salvador, na Bahia. E aqui o Walter, direto de Okayama, no Japão. Aí, pessoal, América do Sul, América do Norte, África, Europa e Ásia. Só faltou Oceania e a gente fechava todos os continentes aqui do nosso planeta Terra. Um abraço para Francisca Pontes Batista. Pessoal, é isso, hein, que eu queria falar com você sobre o chá de pitanga, mas continue aqui no canal, continue aprendendo mais sobre produtos naturais que podem melhorar a sua circulação. E por esse motivo eu separei 2 vídeos especialmente pensados para você que quer melhorar a sua circulação de forma natural. Então, olha, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e continue aqui com a gente para esses 2 vídeos. Esse aqui sobre sucos que podem melhorar a sua circulação e esse aqui sobre frutas que também têm esse mesmo potencial. Um grande beijo para você e para sua família, ótimo sábado para vocês e amanhã estarei de volta. Fui!